Companheiros, mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje temos pela primeira vez uma One Sport e é a OT 16.2 New Edition. E vamos já começar por testar a força desta menina a subir. Portanto, um motor de 250 watts e 40 Nm de torque, ok? Vai aqui a subir, que é um espetáculo. Vou em assistência 3 e vou com tudo metido, vou em sétima. Não vou fazer quase esforço nenhum. Muito, mas muito fixe. Ora, e vamos lá dar aqui a voltinha e perceber a estabilidade dela a descer. Esta máquina está limitada aos 25 km/h. E limita mesmo, ou seja, o display, por mais que eu vá a mais velocidade, fica sempre bloqueado nos 25 km/h. Eu vou só a deixá-la ir largada, ela deve ir para aí uns 50. Ok, impecável. Tá, uma estabilidade muito, mas muito fixe. Bora lá? Ora, vamos lá ver até quanto cada um dos modos assiste. São 3. Vamos aqui para o nível 1. Pá, certinho, sem tirar em pôr, 15, bloqueia, mesmo que fosse a mais, não dava. Bloqueia mesmo nos 15. Vamos lá ao modo 2, isto vai a descer, 20. Certo também, vamos passar aqui a ponte. Muito bem, suspensão, a cumprir bem. Muito fixe, muito fixe. Vamos lá ao modo 3. 25 km/h sem tirar nem pôr, certinho, relógio suíço. E vamos ver como é que ela rola sem assistência absolutamente nenhuma. Vai aqui a rolar na boa, em sétima, impecável. Vamos experimentar a transmissão, portanto, sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, tudo impecável. E agora em primeira a subir isto é uma maravilha, vou aqui a pedalar sem assistência absolutamente nenhuma. Vamos agora para cima, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, tudo certinho. E lá vou eu a pedalar, isto é a subir, vou em sétima, na boa. E vamos lá à primeira paragem do dia, neste dia magnífico. Finalmente cessaram as chuvas, finalmente. Vamos lá à transmissão, descrever o que é que temos aqui. Portanto, temos uma K7 de 7 velocidades, um desviador Shimano Tourney TZ, um comutador também da Shimano. Em relação aos pneus, olha, vou já virar aqui de frente e tudo. Em relação aos pneus, temos aqui uns pneus mistos e são uns 20x3. Agora não vos vou demorar muito, mas queria que vissem o unboxing e a montagem. É um instante. Até já. E aqui está ela, companheiros, a minha primeira One Sport no canal. Tal como perceberam, ela vem praticamente montada, portanto, mais ou menos 15 minutos está feito. E como já sabem, aí na descrição do vídeo está o link e o código de desconto. Como podem comprovar, eu não vos minto, foi muito, mas muito rápido. Vamos ao teste de travagem? Bora! Siga, que é uma pressa. Bora lá! Ora, vamos começar por testar o trás, que é aqui deste lado, bora lá!
excelente travagem. Travões mecânicos, discos de 160 mm, travagem atrás, impecável. E agora vamos ao da frente, que é aqui deste lado, dosear é melhor. Isto tem uma travagem, olha para isto. Isto tem uma travagem incrível. São 29,7 kg, portanto arredondando 30 kg. Se calhar também influencia. Ora, e vamos lá aos dois ao mesmo tempo, bora lá ver. Pá, isto estava mesmo muito bem, não há hipótese, muito bem mesmo. Ela tem, como já disse, cerca de 30 kg, 29,7, aguenta cargas até aos 120 kg. Pá, boa travagem mesmo, sério. Lá está, travões mecânicos são fixes. Os hidráulicos são mais lineares, mas os mecânicos também são fixes. E vamos aproveitar aqui esta calçada, perceber a suspensão, pá, muito fixe, aqui muito, mas muito fixe. Portanto, suspensão hidráulica à frente, atrás, aqui é no espigão do selim. Vamos entrar aqui na terra, só para perceber, pá, agora é só para fazer o gosto ao dedo, porque depois andamos um bocadinho mais em off-road. Pá, vai aguentar bem, tranquilo, também não tem aqui muito buraco, muito fixe, muito fixe. E vamos lá a mais uma paragem, mais uma corrida, mais uma viagem. Suspensão à frente, era o que eu vos estava a dizer, hidráulica, não é regulável. Atrás temos aqui este amortecedor no espigão do selim, pá, que faz o seu trabalho. Agora, muito rapidamente, teste de iluminação, vamos a isso? Siga! E vamos lá para um rápido teste de iluminação, mas primeiro vou-vos mostrar aqui o display. Display simples, mas com tudo, inclusive conexão Bluetooth para ligarmos à nossa app. A app explico-vos mais à frente. Aqui é a carga da bateria, portanto tem aqui os 5 tracinhos. Aqui é o sinal que as luzes estão ligadas, carrega aqui no sinal de mais, desligou, carrega no sinal de mais, outra vez, ligou. Aqui é a velocidade a que iremos, neste caso está a 0 porque estamos parados. Nível de assistência 3, 2, 1 ou 0, que é sem assistência nenhuma, voltamos a pôr na assistência 3. Aqui é o odômetro, neste caso, carregamos novamente, passamos à trip, carregamos novamente a voltagem da bateria, isto para mim é mais importante do que os tracinhos da bateria. Aqui é o tempo a que o display está ligado e carregando novamente o odômetro. Deixo também uma dica que é, não andem com o display assim durante o dia, andem com o display a direito, porque o que eu verifiquei é que andando com ele a direito, mesmo que a luz do sol incida diretamente aqui em cima, vocês veem lindamente. Se andarem assim, não veem absolutamente nada. Portanto, assim. Mais outra dica, portanto, ficando a carregar aqui no sinal de menos durante algum tempo, como estão a ver, ele está a fazer a assistência ao empurrão. Eu é que estou a levantar a roda traseira. Carrego novamente e desativo a assistência ao empurrão. Falta de referir que se montarem aqui é o throttle e aqui a campainha. E agora que está tudo explicado, vamos lá a este teste de iluminação muito rápido. Em relação ao farol, desenrasca, não é assim uma iluminação nada de extraordinária. O farolim tem uma presença razoável, está ligado ao sistema elétrico da bike, mas não tem sinalização de travagem. Isto está mais que visto, não é, companheiros? Vamos lá à conclusão final, vou-vos dizer tudo o que é que eu acho sobre a iluminação desta bichinha. Portanto, o farol é aquilo que eu já vos disse, não é nada do outro mundo. Vai desenrascando, dá para regular como tantos outros. O handicap é mesmo aqui o farolim que não tem indicação de travagem. Eu carrego e não se passa absolutamente nada. E aqueles que seguem o canal já sabem qual é a minha opinião. Eu acho que todos os farolins deviam ter sinalização de travagem para a segurança de todos. E agora, rapidamente, vamos para a estrada outra vez. Siga! E antes de arrancar por aí fora, tenho que vos dizer que isto tem aqui uma bateria de 48 volts, 17 amperes-hora. E pode ser carregada aqui. Se a quiserem retirar para carregarem em casa ou no escritório, é muito simples, rodamos aqui a chave, já está. Não se esqueçam é que têm que andar sempre com a chave, porque é com a chave que ativam a bateria. Para carregarem esta bateria precisam de 6 a 8 horas e a marca estima que a autonomia são 120 km, mais ou menos.
Mas o que nós queremos saber mesmo é a autonomia real, certo? Ora, ela está com 18,3 km no odómetro, portanto começou a zeros, completamente carregada, e o que nos diz neste momento é que está com 100% ainda, portanto completamente carregada. Vamos lá ver até onde é que ela vai. Siga! E vamos lá sair daqui da ciclovia e entrar na terra, experimentar esta menina na terra. Fazer aqui um bocadinho de off-road. Só uma brincadeira, para sentir o feeling. Espetáculo! Bora lá! Maravilha! E com esta escarpa para aqui abaixo, já está-se a aguentar bem. Ainda não ouvi a suspensão a bater no fim de curso. E esta aqui do selim vai resolvendo, vai resolvendo. Claro que para aqui para a terra era preferível suspensão integral, mas esta vai resolvendo. Bora meter aqui por este. Bora lá! Brutal! Isto é o que é. A fazer aqui a descida. Olha, vamos lá. Fazer aqui um ponto da situação. Isto é umas escarpas incríveis, incríveis. Muito fixe. Portou-se bem aqui na terra, portou-se realmente muito bem. Ter aqui a menina de lado, linda, linda para caraças. Portanto, vamos lá olhar aqui para a app. A app diz-nos ainda que estamos com 100%. Eu há bocado já vi cair para os 80%, mas agora voltámos aos 100%. 24,8 km. Portanto, está-se a portar lindamente. Já que estou neste sítio lindíssimo, aproveito para vos mostrar a app. Esta carteirinha, este porta-smartphone vem no kit. Portanto, dá para meter aqui cartões, tem aqui sítio para os cartões, tem aqui um feixinho também para guardarem aqui notas, moedas, aquilo que quiserem, não é? Impecável. Portanto, a app é muito similar a outras que eu já vos mostrei aqui no canal. Aqui temos o nível da bateria, aqui a velocidade que iremos, neste caso está a 0, estamos parados, a representação da nossa bike. Aqui é para ligarem e desligarem as luzes. Aqui neste sítio mexem nos níveis de assistência, até ao 0, que é completamente desligado. Temos aqui a trip, aqui é o tempo que o display está ligado, o total de quilómetros, o odómetro, não é? Aqui podemos ajustar se queremos quilómetros ou milhas. Vamos cancelar, está em quilómetros, está muito bem. Ainda não temos nenhum registro de viagem, mas podia ir aqui à navegação e começar a registar. Fazia Go, ele começava a contar, traçava o vosso trajeto todo, ficava tudo registado, os vários trajetos que vocês quiserem guardar, terminar passeio para terminar, tranquilo, voltar atrás e já estaria aqui um percurso guardado. O posicionamento do veículo é precisamente para isso, para vocês perceberem onde é que está posicionado o vosso veículo. Neste caso está a dar aqui no sítio mesmo certinho onde nós estamos. Volto atrás, aqui temos os settings, informações do dispositivo, é para isso mesmo, para verem as informações do vosso dispositivo. Podem partilhar o dispositivo, podem criar um grupo, no fundo interagirem com vários utilizadores. Feedback por aí fora, tela inicial, remover dispositivo. Aqui poderiam mudar o nome da vossa bike. Eu, neste caso, não vou mudar nada, fica assim como está e no fundo é isto, uma app super completa, com várias informações. Só me faltava mesmo a voltagem da bateria, mas temos aqui a percentagem, não é de todo mau. E vamos lá continuar a testar a autonomia real da bichinha. Siga! Eu não resisto em fazer mais uma paragem para vos mostrar aqui uma cena que eu ainda não vos mostrei e que é uma das mais-valias desta bike, ok? É que ela é dobrável e ajustável, desde logo para os utilizadores, desde 1,50 m, mais coisa, menos coisa. Deixa lá ver onde é que é o limite, será aqui, até aos 2 metros de altura, digo eu. O guiador também podem ajustar desde a posição mais baixa até à mais alta, que é aqui. E para dobrar, metam os vossos cronómetros a contar, que eu não vou parar, é tudo acabado em ar. Portanto, deixo aqui o guiador, abro aqui para o lado, já está. Agora levanto este, puxo, aí está ela,
está dobrada. E ainda por cima, assenta aqui no chão, tem uma pega para assentar no chão. Para metermos novamente tudo no sítio, vamos lá a isto. Portanto, este já está, vamos lá ao guiador, já está também. Vamos subir até aqui ao limite e vamos lá seguir viagem, pelo que eu estou aqui a ver da autonomia, ainda tenho muito que pedalar. Ora, e vamos lá a mais um ponto de situação. Esta bateria, confesso que me está a deixar ficar maluco. Ou seja, pedalo e ela nunca mais chega ao fim. 60% de bateria e já fiz 41,8 km. 60% de bateria. Pá, não sei onde é que isto vai parar, mas acho que vou parar antes dela acabar, senão passa aqui o dia todo. Bora! Companheiros, vou dar por terminado o teste de autonomia. Está quase a ficar de noite e isto não esgota nem pouco mais ou menos. Como estão a ver aí, não é? Representado, portanto, 60% de bateria, já oscilou entre os 60 e os 40 e está com 45,5 km. Portanto, antes que fique de noite, o melhor é parar por aqui, sendo que eu estimo que isto dará para fazer para aí 70, 75 km. Aí na descrição está a contagem real, vão lá à procura, porque eu digo aos quantos é que ela esgotou, porque enquanto ela não esgotar, eu não a carrego outra vez. Vão lá ver aí na descrição, está bem, companheiros? E vamos lá a conclusões finais, vou-vos dizer tudo o que é que eu acho sobre esta OneSport OT16-2 New Edition. E começo precisamente por classificar o desempenho desta bateria por tudo o que ela fez de 1 a 5, 4,5. Este motor com 250 watts de potência, 40 Nm de torque, teve um desempenho irrepreensível. Dou-lhe um 4,5 também. A assistência à pedalagem está muito, mas muito bem escalonada, quase que não tem delay, é quase imediato. Dou-lhe um 4 só porque não é assistência ao torque, só por isso. Na transmissão gostava de ver aqui um prato um pouco maior para quando vamos a mais velocidade sentir que estamos a pedalar e estamos a empurrar a bicicleta, entendem? Portanto dou-lhe um 3,5. Os pneus portaram-se lindamente tanto no alcatrão como na terra, têm um bom grip. Dou-lhes assim um 4. Os travões travam mesmo muito, mas muito bem. Dou-lhes um 4 só porque não são hidráulicos, só por isso, porque portam-se lindamente. Para o tipo de utilização que se quer numa máquina com estas características, a suspensão resolve. À frente não é ajustável, mas resolve. Aqui no espigão, pá, fixe, muito fixe. O selim também é muito fofinho. Portanto, nesta parte que vou englobar tudo como suspensão, dou-lhe assim um 4. A iluminação é que é a parte que eu achei mais fraca nesta bike. O farol, epá, desenrasca, tudo bem, tudo tranquilo. O farolim é que não tem sinalização de travagem, portanto leva um 3. Na relação preço-qualidade não posso deixar de olhar para a qualidade destas soldaduras, epá, impecável, um acabamento incrível, a qualidade destes materiais, epá, e o facto dela ser dobrável e não fazer aqueles barulhos esquisitos. Portanto, dou na boa 4,5. E falta-me agradecer à OneSport, muito obrigado pelo apoio ao canal, muito obrigado mesmo. Companheiros, não se esqueçam que aí na descrição está o link e o código de desconto. Epá, vão ficar malucos com o preço. Companheiros, sejam felizes porque isto é do caracho. Grande abraço! Até para a semana.